Agora você fica de pé e abra a sua Bíblia em 1 Reis. Glória a Jesus. No capítulo 18, a partir do versículo 20, o texto tem como título Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Glória a Jesus. Nós vamos seguindo alguns versículos. Vamos a partir do versículo 21, onde a palavra diz: Então Elias se chegou ao todo o povo e disse: Até quando? Até quando vós irá cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue Ele. Se você pensar em Baal, segue Ele. Mas decida. E o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. São todos homens. 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo: Essa boa palavra. Tomaram então o novilho que lhes foram dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, e aí prosseguiu esse grande desafio. Pode se sentar glorificando a Deus. O vídeo que nós passamos essa noite, que passou ontem, é um vídeo que trata do mesmo contexto do tempo de Elias. Elias estava vivendo a crise que, se os nossos olhos espirituais estiverem abertos, nós vamos ver que tem grande semelhança com aquilo que nós vimos e temos vivido. A crise da época de Elias era uma crise de perseguição dos profetas, e eles eram mortos. Era uma crise social, porque o povo não tinha o direito de escolher a quem seguir, porque eles eram induzidos por um rei. Era uma crise moral. É aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. É uma crise moral que não se tem identidade, que não tem um partido e nem autenticidade naquilo que se pensa ou naquilo que se faz. São crises semelhantes, mas num contexto diferente. Então Elias fica perturbado e começa então a falar com o Senhor. E era um povo que estava matando todos os outros. Hoje nós estamos num número muito grande. E quando nós estamos no meio da maioria, nós podemos contemplar a glória de Deus. Porque no mover desse louvor inicial, nós sentimos a presença do Senhor. Porque o nosso intuito era o mesmo: adorar e buscar a presença daquele que é rei, daquele que salva, daquele que cura. E quando nós deixamos de ser nós, entregamos a nossa pequenez e dobramos os nossos joelhos e olhamos para o céu, Ele não resiste e larga o trono da glória e passeia no meio da sua igreja. Mas esse homem, o Elias, esse profeta que tem intimidade com Deus, ele foi chamado para 3 missões. Elias, você vai combater o pecado. Elias, você vai proclamar o juízo. E você vai levar essa nação ao arrependimento. Então era uma missão muito difícil. E quando você fala de pecados, você anda mais só do que acompanhado. Porque ir contra a multidão, você precisa ser autêntico. Não falar aquilo que querem ouvir, mas aquilo que é verdadeiro e que é pura palavra de Deus. Muitas vezes você vai ficar sozinho.
E no século 21 as pessoas aprenderam, se não andarem em grupos, eles não querem andar só. E esse Elias não pôde escolher. De repente matou-se todos os profetas e sobrou então esse tão falado profeta Elias. E nesse dia que o texto fala, sobe ele então no Monte Carmelo e fica ele de cá e 450 profetas de Baal. Esse tete-a-tete com Deus, ele vem para nós. Existem situações nas nossas vidas que nós vamos ficar só contra os 450 profetas de Baal. E Elias então sobe e não teme. Elias não está preocupado com a multidão. Ele está preocupado com o Deus que ele serve. Eram 450 homens. Estavam sanguinários, estavam fervendo, custando esperar o momento para matar o tão falado Elias. Mas Elias sobe com ousadia e fica de frente os 450. O que o meu coração se preocupa muito com a futura geração é que será que eles serão um contra 450? Ou eles se tornarão 451? Porque Elias tem compromisso, intimidade com o Senhor. Por isso ele subiu aquele monte. Ele sobe ao monte e ainda desafia o povo, dizendo: olha aqui para vocês, eu tenho uma boa palavra para vocês esse dia. Se vocês querem seguir Baal, sintam-se à vontade e sigam. Mas se vocês querem seguir ao El Shaddai, o grande eu sou, sigam a ele. Mas hoje vocês vão decidir. Para não ficar só nas palavras dele, ele faz o que o profeta faz quando ele tem intimidade com Deus. Ele prova o que está escrito nessa palavra. Ele manda então os 450 primeiro. Vocês separam um novilho. E que seja ele novo, primeiro e sem nenhum defeito. Preparem ali o seu holocausto. E o Deus verdadeiro há de manifestar esse dia. Então eles começam a dar a frente para os Baals. Eles preparam ali o holocausto, colocam o novilho e começam então a chamar o Deus minúsculo. Porque Baal que é maiúsculo. Baal é maiúsculo porque homens creem nele, não porque Deus levantou eles. Então ele começa e dá a hora para eles. E eles começam ali chamando esse Deus de Baal, que para mim era surdo. Começa então a gritar. E passa-se 11 horas da manhã e nada da manifestação. Porque aquilo que nós queremos está nas mãos de Deus, não está nas mãos de ninguém. Aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus, não está nas mãos de ninguém. E eles começam então a apelarem e começam a chorar. Mas o Deus de Baal não responde. Eles começam então a se flagelarem e começam a cortar o próprio corpo e deixam o sangue deles para ver se pode atrair o Deus de Baal. Mas não há nenhuma resposta para os 450. O que enche o meu coração de alegria é saber que você não precisa de multidão para vencer as suas batalhas. Você e Deus já é maioria. Você e Deus já é maioria. Por isso que às vezes a honra é dele. É para ele e é por ele. Por isso que às vezes nós precisamos aprender e a desapegar de multidão. Nós não precisamos andar em grupos. Nós não precisamos andar de multidões para fazer a vontade de Deus. Não precisamos. Nós precisamos é conhecer esse Deus, ter intimidade com ele, aprender a depender dele, para que as grandes obras
sejam vistas na terra dos viventes. Eu não sou contra os grupos de jovens, grupo de mulheres. Não estou dizendo isso, misericórdia. Eu estou dizendo que muitas vezes o grupo nos atrapalha. Porque às vezes nós esperamos, será que amanhã nós vamos visitar tal lugar? Mas se o grupo não for, eu também não vou. Isso tem nos confundido. Porque se Elias fosse depender dos grupos, ele não estaria aqui mencionado na palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos esperando o louvor fazer, a intercessão fazer, os meus pais fazerem, os meus amigos fazerem, o governo fazer, o nosso prefeito fazer, enquanto o vídeo é real. Estão sendo ceifados. E eu estou passando a bola para o outro. Estou perdendo a grande oportunidade de ser conhecida como um profeta na terra dos viventes. Por isso o Senhor nos convida a ter a intimidade com Ele, a conhecer a Ele, a depender dEle. Sabe por quê? Porque pessoas te abandonam. O pastor começou a dizer aqui essa noite, daqui 10 anos, daqui 3 meses, daqui 5 meses, talvez nós não estaremos aqui. Mas pode ser que nós teremos que enfrentar no alto monte 450 profetas. Ele faz o desafio e começa então a zombar deles, dizendo, olha, pode ser que Baal foi dar uma volta. Pode ser que vocês não estão falando alto o suficiente, porque até agora não houve fogo do céu. Porque ele sabia que ele não servia à idolatria. Ele sabia que o Deus que o chamou tem ouvidos para ouvir, tem boca para falar, tem mão que traz o cajado e tem toda a soberania no céu e na terra. Ele não poderia ver aquilo, porque os olhos dele não poderia contemplar um Deus minúsculo, envergonhando que seja um no meio daquela multidão. Aí ele encerra dizendo, agora sou eu que vou orar. E prepara então o holocausto e faz aquilo que só os profetas de coragem fazem. Além do holocausto, ele manda fazer um alagado, um buraco em volta do holocausto, para dificultar o milagre. E manda jogar água ainda. Tão crente esse homem é, que ele ainda joga água em volta. Faz aqueles buracos profundos do lado do holocausto. E diz, não vou orar agora não. Traz a água que eu quero colocar em volta. E ainda assim o Deus que eu sirvo é tão poderoso que eu vou molhar a lenha. Eu quero molhar tudo para vocês verem quem é o Deus que eu sirvo. Vocês são 450 e eu sou só um dos profetas do Deus vivo. Jogou-se a água então e ele faz a oração mais simples e humilde, que só um profeta determinado poderia fazer. Dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, hoje será sabido entre esses homens que tu és o Deus desse lugar. Em bravo silêncio se fez naquela hora. Não houve uma zombaria, não houve gritos, não houve um dicionário mais espetacular, não houve pulos, mas houve palavras de um coração que cria. Ele reconhece os precursores antes dele. É isso, jovens, que vocês têm que ter como referência. Vocês têm que se apresentarem no mundo espiritual, dizendo, ei, eu sou filho do Deus do Altíssimo. Eu sou filha espiritual do pastor Wallace.
Eu sou da Ágape. Eu sei que na segunda-feira as minhas forças se renovam quando eu dobro os meus joelhos. Eu tenho uma casa, Satanás. Eu tenho uma família, eu carrego um nome. Eu tenho o DNA de Jesus Cristo. O inferno precisa saber que você tem líderes. Não basta você cultuar o seu corpo. Não basta você ter o melhor louvor e mudar o seu comportamento, a sua fisionomia. Não basta você seguir uma moda. Você tem que ter uma identidade. É isso que nos falta. Uma identidade. Começarmos a dizer, olha, Satanás, eu pertenço a um grupo. E é um grupo de jovens que não teme as suas trapaçarias. Você pode até se levantar, Satanás, mas é para cair. Porque o sangue de Jesus é que te queima. Se você não tem essa identidade, eu digo para você que você ainda não conhece o El Shaddai. Porque não existe na terra nenhuma ferramenta que vença o mundo espiritual. Além da palavra que foi escrita, da oração que Deus vos deu, da comunhão com a Trindade Santa, da fé que há no seu coração e da santificação que você tem aprendido nesse grupo de jovens da Ágape. Essas são as ferramentas. Não adianta fazer barulho se não tiver resultado. Mas também não adianta se calar e se esconder como Elias se escondeu. Porque o Senhor vai te chamar para fora. Porque você é um escolhido. Então o Senhor olha do céu e acha graça para Elias. Você pode imaginar com os seus olhos espirituais o Deus Todo-Poderoso do céu da glória, olhando para a terra todos pequeninos, e olha de um lado somente um homem, e olha do outro lado 450 profetas, e um homem pequeno, mas ele é corajoso, ele é grande na presença do Senhor, olhando e desafiando 450 homens que mataram todos os profetas. Ainda assim não houve medo no coração daquele profeta Elias. E é isso que o Senhor agrada, é isso que chama a atenção do Senhor, é a fé que habita no teu coração, é tudo aquilo que você é, daquilo que você tem sido representado para o Espírito Santo. Porque Ele te conhece. Ele sonda a sua mente, visita o teu coração. Pela manhã ele passa no seu quarto, ainda quando você está dormindo ele já está movendo as águas. Porque água parada dá dengue, por isso ele move. As águas do Espírito trabalham para o seu dia. Mas nós andamos tão desapercebidos que nós não sentimos a presença desse Espírito, que é lindo e soberano. E nós achamos que nós somos jovens demais para fazer tamanha obra. E ficamos esperando os pastores, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas. Mas essa cena que nós vimos nesse vídeo real, 70% são jovens. E vocês são os jovens que irão alcançá-los. Porque para nós que já estamos na fase adulta, embora 120 anos, né, Stefânia? 120 anos é considerado jovem. Para nós que já estamos na fase adulta, é meio complicado às vezes nós aproximarmos. Porque a mudança comportamental tem sido grande demais. E o Senhor espera desses jovens que têm essa característica, essa dinâmica, que sorri para todos, que abraçam, que são jovens que não se cansam nem se fadigam, que vão em busca daqueles que estão lá fora. Porque vocês são uma tribo. Mas quem éramos antes do Senhor? Nós éramos um deles. E nós precisamos sair daquilo que Satanás já tem implementado nas pessoas. Eu sou ladrão a vida inteira.
Quando eu tenho a chance de me formar a policial, eu volto lá e mato todos os ladrões. Mas o que a cruz ensina é que essa chance de se formar a policial é para voltar lá nos seus antigos amigos e anunciar que o crime não vale a pena. Mas não é isso que nós estamos fazendo. O Senhor olha do céu e vê Elias, como ele é o Deus que não desampara, ele é o Deus que não deixa nenhum dos dele envergonhado. Ele desce do céu um fogo que começa a lamber aquelas águas em volta do holocausto e já toma aquela madeira e o novilho e fica cinza. Eu quero perguntar para você, jovem, os seus olhos não ficam sonhando com essa cena? Você não tem o desejo de viver esse milagre que transpõe a realidade? Você abordar um jovem e falar com ele do amor de Cristo e trazer ele para essas cadeiras. E dentro da igreja de Cristo, ele ouvir uma palavra, ser impactado e entregar a sua vida para Jesus. E sentar do seu lado, e você olhar tão jovem dizendo, eu já tenho um filho espiritual. Substituir o umbigo por uma alma viva é do sobrenatural. Repartir aquilo que Deus tem te oferecido é do sobrenatural. E é isso que tem que ser a chama acesa em nós. Porque ainda que nós estamos nesse mundo e não somos desse mundo, nós somos diferentes. E como seres diferentes, nós precisamos alcançar aqueles que ainda estão lá fora. Eu preciso usar essa diferença não para acumular para mim, mas para repartir com todos aqueles que lá estão. No ano de 2012, Satanás já havia cirandado 6 anos na vida de uma jovem. Estava ela diagnosticada com câncer de intestino. De 11 anos até 17 anos. Essa jovem não tinha nem infância, nem adolescência. Ela morria a cada dia. Mas a chama que havia no coração dela ainda estava acesa. E ela doente, enferma, com peso de 27 quilos. Ela ainda tinha pouca força de ir atrás dos adolescentes. E ela foi até o 2012, que ela não suportou mais. A doença tomou toda a força dela. Até que ela fez a oração do justo, dizendo ao Senhor, Senhor, se não há para mim a cura, não vale a pena viver mais. Porque eu sou uma jovem de 17 anos. E eu não consigo sustentar o peso dos meus joelhos. E ainda assim, eu sirvo ao teu reino. Então, se é da tua vontade, apraz o teu coração, me leva. É a oração do justo. A mesma que Elias fez na caverna. Porque vai ter dias que nós vamos ficar cansados. Nem tudo que virá vai nos agradar. Porque a escola do profeta é o deserto e as provações. Ela fez a oração e o Senhor respondeu para ela. E nós fomos para a cidade de Uberlândia. 17 anos. Pesava 27 quilos. Era um risco e 2 orelhas. Até os jovens da idade dela rejeitaram e excluíram ela. Aonde ela sentava, quem estava do lado se levantava. Porque era assustadora a imagem. Então, por não saber qual era a doença, o que havia naquela jovem, eles preferiam excluir. E eu me lembro muito bem que nenhum jovem, de nenhum ministério, visitou aquela jovem. Porque eles estavam na caverna. Mas essa jovem percebeu
que ela e Deus é maioria. E foi então em busca da sua vida. Chegando nesse hospital, os médicos desanimaram e disseram: não tem como. Ela disse: tem, porque eu sirvo ao El Shaddai, ao grande eu sou. Passou-se 45 dias e ela entrou faltando 12 quilos no corpo físico. E saiu de lá com quase 14 quilos. Sem radioterapia, sem quimioterapia, sem nenhuma cirurgia. Para não dizer que a ciência não alcançou, com os cuidados que a ciência mesmo tem estudado. Ela tomou vacina, que veio dos Estados Unidos, porque era o motivo de ser tão debilitada. Mas quando os profetas olhavam para essa jovem, eles olhavam e diziam: olha, pastora, faz a oração da entrega, porque Deus não vai curar. Porque os profetas do século 21 não olham para o Deus que serve, eles olham para a situação. Se Elias fosse olhar para a situação, ele não subiria ao Monte Carmelo. Porque quando nós olhamos para a situação, ela é complicada demais. Ela é grande. Ela é os 450 profetas de Baal. Talvez seja isso que você tem vivido, igreja. Olha para o Baal e não tem uma saída. Não consegue ver além dos olhos carnais. Porque é preciso abrir os espirituais. E essa jovem fez uma oração dentro do hospital. E se apegou a uma palavra tão simples e tão falada que ela já havia lido tantas vezes. Mas ainda não havia compreendido no próprio espírito. Honra o teu pai e a tua mãe, para que todos os teus dias sejam longânimos na terra. E o Espírito havia ministrado no coração dela. É o motivo de nós conhecermos essa palavra santa. Ela foi ministrada que é um princípio, é um mandamento, mas ele vem trazendo uma promessa. Então ela dobrou os joelhos e disse: Deus, eu tenho honrado os meus pais. Eu tenho trago alegria para minha casa ainda na enfermidade. Mas o Senhor não tem cumprido a promessa do Senhor na minha vida. Eu não quero, Senhor, morrer com 17 anos. Porque os médicos haviam falado no quarto que ia preparar a UTI. E quando ela fosse, ela não ia voltar mais. Mas havia uma profeta que estava lá nos bastidores, como o pastor Wallace falou. Escondidinha, dobrada com os joelhos, dizendo: Senhor, não acontece nada na terra sem que antes o teu profeta saiba. O Senhor não tem falado de morte, o Senhor não falou de UTI. Eu sou a tua profeta, intercessora fiel dessa jovem, porque ela foi gerada no meu ventre. E alguns profetas têm dito de morte, Senhor, e tem profetas de Baal me confundindo, dizendo que o Senhor ainda não a matou, porque eu não entreguei. Mas eu digo ao Senhor que não tem como entregar alguém que já é do Senhor. E mesmo que eu seja mãe, eu não posso impedir o teu agir. Mas eu te tenho um pedido. Se é da tua vontade, Senhor, levar a minha filha, o Senhor me dá um coração novo. Porque com esse aqui, eu não vou conseguir viver. É a oração do justo. E passou 45 dias. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ela está em nosso meio. Fica de pé, Lara. Está com 22 anos.
Ela é o milagre. Ela vive o milagre. É por isso que nós apregoamos o milagre. É por isso que eu creio no poder da oração, da santificação. Não me importa se o profeta tem 17 anos ou se ele tem 67. Eu importo é que ele é profeta. Que quando ele chega, a boca dele é uma atalaia na terra. Quando ele abre os lábios, o milagre acontece. Porque ele tem crédito no céu. Ele sabe ao Deus que ele serve. Ele é um profeta humilde, mas ele é determinado na palavra do Senhor. A minha primeira dificuldade foi um grupo de 15 médicos. Todos estavam vestidos de branco. Um chegou para mim e disse: olha, mãe, a sua filha não tem mais condições de viver. A senhora trouxe ela morta e eu vou fazer o possível por ela. Eu disse: faça. Ele era o Baal para mim. Eram 12. E de frente a eles tinha apenas uma profeta pequena. A menor da casa, um caco de barros, que só reconhece o valor do joelho. E eu olhei para os Baal e disse: faça o possível, porque o impossível virá do céu. Estavam ali os exames. O meu Baal era os exames. O meu Baal era o corpo físico dela. O meu Baal era os homens de branco. Esse era o meu Baal. E eu olhei para eles e disse: olha, doutora, a senhora olha bem no rosto dessa menina. Guarda o nome dela, Lara Marcela, do 529. Porque essa menina vai fazer uma confusão na sua ciência. Olha bem para ela, doutora, porque ela é irmã de Lázaro. Aí ela se levantou e disse: quem é Lázaro, minha filha? Eu disse: é o Lázaro que estava morto há 4 dias. Esse homem estava fedendo, doutora. Ele não foi, doutora, nem enganado e nem desenganado. Ele viveu a morte. Foram pessoas ao velório dele. Ataram ele, levaram ele para aquela cova e colocaram uma pedra pesada. Já se passavam 4 dias, doutora. E nada acontecia. As irmãs estavam desconsoladas, porque esse Lázaro era amigo de Jesus, como a Lara é amiga do reino. Quando Jesus chegou, ele tinha um plano. Ele não demora, ele não tarda, que o relógio é diferente. Mas ele chegou, doutora, e disse: Lázaro, vem para fora. Porque se ele dissesse vem, todos os mortos iam se levantar. Porque ele é autoridade no céu, ele é autoridade na terra. Ela é irmã de Lázaro. Ela vai se levantar, doutora. Porque as irmãs de Lázaro não morreram. Só ele morreu. E eu tenho meu coração, doutora, que a palavra de Deus me ensinou que é melhor ser um cão abandonado, sujo, magro de fome, vivo, do que ser um leão morto. E a minha filha ainda não morreu, doutora. Ela ainda respira. E a senhora vai ver quando o dono da vida chegar nesse hospital. E houve um burburinho no corredor do hospital dizendo: a mãe surtou. A mãe tranca no banheiro e começa a falar línguas estranhas. Nem conheço o idioma dela. A mãe não entra no quarto da filha em certos horários. E todas as vezes que você encontra ela no corredor, ela está saindo de algum quarto. A mãe surtou. Ela está orando pelos enfermos aqui dentro do hospital. Então a mãe precisa de uma psicóloga urgente. Porque a mãe ficou louca. Porque não está aceitando a morte da filha. Eram os profetas de Baal. E muitas vezes nós somos confrontados, igreja. E aí não tem multidão. Por isso que você precisa buscar a comunhão com Cristo.
muitas vezes sozinho, para aprender quem é Ele para você e quem você é para Ele. Porque nesse dia, nós estávamos com a igreja cheia. O meu esposo é pastor. Eu estava na minha cidade, mas ninguém foi nos visitar. Porque era um tempo do deserto. Era um tempo da provação. Era um tempo que também Elias viveu. E que nenhum de nós seremos dispensados desse crescimento espiritual. É por isso que nós devemos amar o nosso grupo e andar em paz com todos eles e orar uns pelos outros, porque vai ter situações e uma delas é o vale, que você não vai acompanhado. Para o deserto não vai de turma. Sabe por que que Deus faz todas essas coisas? Para nós não darmos honra a quem não merece honra. Porque se fôssemos de grupos, eu dizia, eu venci, porque aquele irmão tocou o tempo todo. E quando ele tocava, eu me fortalecia. E a honra vai para alguém que não tem honra. Porque quando se trata de vida e morte, é só Ele, o poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou, que pode manifestar a tua glória em favor da humanidade que sofre. Não existe honra para quem não tem autoridade espiritual nas mãos. E passaram 45 dias. E o Senhor mandou o fogo dos céus. E lambeu todo o holocausto. E todos os profetas de Baal foram mortos à espada. É para isso, jovens, que o Senhor falou com vocês ontem. Sai da caverna, Elias. Elias foi para a caverna depois dessa grande obra. Ele foi. Mas o Senhor ministrou no meu coração dizendo, primeiro você os convida a sair da caverna. E experimentar o sobrenatural lá fora. Porque eu irei diante deles e revelarei as grandes e profundas verdades que a terra ainda não conhece. Todos vocês serão visitados pelo mesmo Espírito. E os lábios de vocês serão selados como foi o de Isaías. E não haverá palavra em vocês, mas virá a palavra do próprio Deus. E quando vocês pararem alguém e evangelizarem alguém, e verem esse alguém dobrar os joelhos, dizendo, alguém levou a palavra da salvação, vocês estarão vencendo os profetas de Baal. Quando vocês pegarem a dor de vocês, colocarem ela no bolso e irem diante da prostituta, diante do dependente químico, diante do andarilho e pronunciar essa palavra, vocês estarão vencendo os profetas de Baal. Quando vocês deixarem de olhar no espelho e verem a própria imagem, mas começarem a ver o leão da tribo de Judá, através de vocês, vocês entenderão que há muito a ser feito. Vocês precisam trazer honra para essa casa. Vocês precisam trazer honra para a líder de vocês. Vocês precisam tomar ela pela mão e dizer, olha, você tem deixado os seus, porque são pequeninos e tem doado o seu tempo para nós. Nós vamos trazer honra para o nosso grupo e o nosso ministério. Porque Deus pergunta para vós essa noite, cadê as honras que vocês têm trago para a casa de Deus? Vocês são jovens, não se cansam, nem têm fadiga. Vocês têm a energia necessária, todas as ferramentas vocês já têm. Tudo o que vocês precisam já estão sobre as vossas vidas. Então, se tem alguma coisa que vocês ainda precisam buscar, é experiência com o Espírito Santo. É conhecer qual foi o ministério de Deus, de Jesus na terra. Qual foi a vontade de Deus para com ele. E quem são os vossos inimigos. Ontem eu não respondi. Por que é que esse vídeo está acontecendo, pastor? É porque eu não saí da caverna? Não, não é isso.
Você já saiu da caverna, porque você está aqui na casa do Senhor. A caverna são as missões que o Senhor nos convidou ontem. Mas por que pastora, que tem esse vídeo ainda? Que ele é real, pastora. O que é que está acontecendo? O mesmo que aconteceu numa tarde, aonde um homem temente e fiel ao Senhor, chamado Jó, apresentou holocaustos para os seus 10 filhos. As 3 eram as mais lindas, como as jovens da Ágape. As mais lindas. Eram aquelas 3 e os 7 eram fortes. Eram homens determinados e tinham uma boa educação. Porque com pouca idade eles já tinham a própria terra. E eles eram tão felizes como vocês são, que todos os dias de segunda a segunda tinham um banquete. E eles banqueteavam. E mandavam buscar as 3 irmãs. E eram alegres e tinham muitos amigos. Porque se cada um deles tivesse 10, só os homens levariam 70 pessoas para a casa deles e o banquete seria perfeito. Se as meninas tivessem 10 amigas, seria um total de 100 pessoas. Como o congresso dos jovens poderia estar ontem com 100 jovens aqui dentro. Comportaríamos bem. E eles eram bem educados. E de repente o pai acha graça de falar: Senhor, pode ser que um dos meus filhos tenha pecado contra vós. Então eu apresento o holocausto e aqui estão eles. Perdoa os pecados deles, Senhor. Por isso ele era um homem temente e fiel. De repente Satanás se filtra no meio daquela conversa. É isso que eu chamo vocês, jovens. Existe o louvor, existe o teatro, existe a música, existe o grupo de jovens, existe o ministério, mas existe o mundo espiritual, jovens. E ele é real. Satanás então se apresenta diante de Deus e diz: olha, esse homem é temente porque o Senhor bajula ele. Aí o Senhor fala: então prove-o. Pode ser que num dia desse tenha um diálogo no céu a seu respeito. É por isso que você tem que ter a ferramenta necessária, que é a escola bíblica, é a oração de segunda, é a sua missão e os seus frutos. É isso que está acontecendo lá fora, porque Deus olha para Satanás e diz: da onde você vem, Satanás? Ele disse: eu venho da terra, de rodear a ela e de passear por ela. E ele está ao nosso derredor. Está pronto para tragar. Porque pai da mentira é o diabo, mas da preguiça ele não é, não. Preguiçosos somos nós, que não jejuamos, que não buscamos, que não largamos a desgraceira da televisão para ir meditar nessa palavra. E não buscamos a santificação. Então nós estamos sendo preguiçosos. E ele é o pai da mentira, porque ele tem um vigor. Ele fica ali à espreita. Ele olha para você e fica 2 anos, 3 anos, preparando a sua queda. Ele é tão sujo e mentiroso, que ele observa e não tem alimento na terra, que o alimenta e mata a fome, além das palavras que saem da nossa boca. E tem Satanás gordinho demais, porque nós temos os alimentado. Porque nós não cuidamos do nosso vocabulário. Na igreja nós estamos que eu sou a geração que canta, que pula, mas dentro da minha casa eu amaldiçoo os meus pais. Já estou alimentando Satanás. Na minha escola, não, aqui eu não posso ser crente porque a minha tribo é outra. Eu já estou alimentando a Satanás. Quando eu abro um vídeo pornográfico escondido de todos e olho ali, porque hoje a facilidade é grande, e olho ali, eu já estou alimentando o adversário da minha alma. E ele está obeso. E onde tem comida, ninguém sai. Tem comida, tem roupa lavada, tem casa quentinha, ele fica. É disso que eu falo com vocês, jovens. Existe o mundo espiritual. E Deus, para poupar esses jovens, porque tinha um intercessor, vocês valorizem muito, mas muito, mas muito e para todo sempre, a mãe de vocês, que é a intercessora fiel. Por isso tragam honra para seus pais. E nunca se esqueçam do líder de vocês. Porque antes de Satanás visitar a casa de qualquer um, ele visita a casa da liderança. Porque pedrada toma quem está à frente, para depois tomar os que vêm atrás.
Seja liderado e agradeça por isso. Porque amanhã você vai ser o líder. E aí você vai entender quem era a minha líder Estefânia. O que é que ela fazia por mim? Quais foram as honras que eu pude levar? Porque geralmente nós temos o liderado que nós fomos um dia. Porque nós não ficamos devendo nada para a vida. Ela traz a promissória. Então, muito cuidado com a sua atitude. Muito cuidado com aquilo que você tem plantado. Porque verdade é que nós plantamos livre. Mas quando vem a colheita, nós temos que fazê-la obrigatória. E eu deixo para vocês o meu coração de intercessora. Vou levar cada rostinho para mim. E quando eu colocar os meus joelhos, eu vou dizer: Senhor, eu sei que são os profetas Elias. São humildes, mas são determinados. Eles vão entender, Senhor, e vão vencer o mundo espiritual. Porque hoje a proposta é conhecer quem são os profetas da nova geração. Se coloque de pé. E eu quero ungir os jovens desse congresso belíssimo. E aos pais que estão nesse lugar, sejam como Jó. Apresentem holocaustos para os seus filhos e coloque a mão sobre a cabeça deles e os abençoe. Dizendo a eles que eles são bênção. Não amaldiçoa eles não. Quando você estiver muito nervoso com ele, porque eu sou mãe de 4. Eu sei que tem dia que eu tenho que ter uma boa pontaria. Porque eles são arredios. Então quando você estiver muito nervoso com seu filho, coloca a água da paz na boca. E não engole ela não. Deixa a ira passar, dá uma volta na casa. E quando tudo estiver bem, chama ele. Mas diz: vem cá, que você é uma bênção. Eu vou orar por você. E ore por eles. Ore pelos seus filhos. E determine sobre eles a vitória de Deus. Porque esses são os profetas. Cadê os jovens desse lugar? Os do congresso. Eu quero que vocês fiquem apostos aqui. E eu vou ungir. E vou determinar a vitória sobre cada um de vocês. E eu deixo para vocês que vocês são multiplicadores de alma. Vocês são os novos Elias da terra dos viventes. Vocês são os separados, os chamados, os ungidos para fazer a boa obra de Deus na terra. E a igreja vai contemplar quem são esses jovens da igreja Ágape. Os que pagaram preço para estar aqui 4 dias na presença do Senhor. Os que oraram pelos amigos que talvez não vieram, mas eles estão aqui os 4 dias. E buscaram compreender qual é o propósito desse congresso. É crescer e esperar pelo El Shaddai, o grande eu sou. Eu tenho muito amor pelos jovens. Muito amor. Mas eu tenho um compromisso muito grande com Deus. E eu sei que muitos saíram daqui entristecidos ontem. Porque afinal, era o nosso congresso. Mas ele não estava na tempestade, ele não estava no terremoto. Ele estava no silêncio da madrugada. Aonde eu disse: Senhor, vai agora, naquele leito, e visita, Senhor, cada um deles. E dá aquilo que é necessário para que eles possam vencer. Porque eu sei que eles são os Elias do século 21, do ano de 2016. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens
está sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio aquele que te chama pelo nome, tu és a herdeira da nova Jerusalém, tu és aquela que não é chamada de serva, mas a filha. Ele disse dos seus projetos, teus sonhos, que Ele é Deus, e Ele é Deus. Ninguém pode impedir o agir dele sobre a vida daqueles que ele diz que você verá o sobrenatural. 360 graus que você verá e pedindo ao Senhor através dos meus aquilo que Ele tem chamado. Vale a pena sofrer, vale a pena chorar na presença do Senhor, porque muitas coisas, grandes e ocultas, Ele tem preparado para nós. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, o meu Shaddai, meu Deus. Ele é Deus. Ele é Deus que cuida de nós. Ele é Deus que abraça e alegra. Vou encontrar meu O tempo é você Senhor oferecer a Ele. e Rei. Aplauda os jovens, os profetas. São a geração que canta, a geração que proclama o Evangelho de Cristo. E a igreja do Senhor precisa amá-los, precisa ampará-los, precisa ajudá-los. Porque logo em breve, os precursores subirão à glória. E eles serão aqueles sucessores da igreja de Cristo. Por isso nós devemos discipliná-los, amá-los, direcioná-los àquilo qual o Senhor tem chamado. Porque grande é a obra que Deus tem preparado para vós. E vocês serão os ministros. Vocês serão aqueles que vão apregoar o Evangelho. Estarão vocês com os braços abertos. E serão chamados os profetas verdadeiros. Aqueles que não se envergonham do Evangelho de